Nós temos a alegria essa noite de receber o nosso amigo, nosso irmão, pastor Eliel Lopes, direto do estado do Rio de Janeiro. Como é bom receber o senhor pastor Eliel Lopes, que Deus abençoe, um conferencista, um pregador da palavra do Senhor e um servo de Deus, que nós temos aí nos aliançado, conhecido, tem sido uma grande alegria. Seja bem-vindo, pastor Eliel Lopes. Boa noite. Querido pastor Elias, boa noite, Paz de Cristo. É uma satisfação enorme poder estar nesse podcast. Também junto aí com o nobre amigo Evangelista Anderson. Gente, maravilha. Que bênção. É uma honra estar aqui, uma grande satisfação. E espero a sua audiência nesse momento de programação, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos nós, para você que vai acompanhar. Eu tenho certeza que você será muito edificado. Muito obrigado desde já. Pastor Eliel Lopes, o senhor é muito bem-vindo, né, Evangelista Anderson? Um homem servo de Deus, é muito bem-vindo conosco. Hoje nós temos aí um tema maravilhoso para discorrermos, para falarmos aí. E a pergunta é, e aí, pastor Eliel Lopes? Quem tem promessa de Deus, morre ou não morre, meu pastor? Faça as suas considerações iniciais para nós falarmos um pouquinho desse assunto. Bom, a grande verdade é que é um assunto bem polêmico e onde muitas pessoas eles estão questionando bastante a respeito desse assunto. E o que mais nós ouvimos falar nas ministrações é que quem tem promessa de Deus não morre. O cantor Marquinhos Gomes gravou uma canção dizendo: não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Muito bom. Até porque o que o homem não pode perder é a esperança, a expectativa de vida. E Deus é Deus de promessas. Segundo alguns estudos mostram, temos aproximadamente 8.000 promessas na Bíblia, né? Sim, pastor. 8.000 promessas. É promessa demais. Muitas. São muitas promessas. E agora? Morre sem Deus cumprir a promessa ou não morre? Esse assunto nós vamos discorrer nesse processo do podcast, mas eu quero me posicionar em um pensamento antes de eu dizer o meu posicionamento. Primeira coisa que nós vamos discorrer aqui é o que está escrito em Números, né? A Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Se ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, então o que passa na cabeça das pessoas, o que eles acreditam, é que Deus, de fato, ele é obrigado, ele tem que cumprir a promessa, afinal de contas, Deus não mente. Aquilo que Deus falou, ele é fiel para cumprir. E, de fato, ele é fiel para cumprir e ele cumpre todas as promessas que ele faz. Eu sou falho, o homem é falho, qualquer pessoa é falha. Eu posso fazer uma promessa para você e não cumprir, mas Deus não. Ele é justo e fiel. Ele promete e ele cumpre, porque nele não há falha. E o texto ainda prossegue dizendo, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele deixa de agir? Falaria e não cumpriria? Se ele prometeu, ele tem que cumprir. Então, eu quero que você reflita nessa introdução do nosso podcast aí, porque tem muita coisa a discorrer nesse podcast. Glória a Deus. Que bênção, pastor Eliel. Então, na sua opinião, pastor Eliel Lopes, quem tem promessa de Deus não morre. Isso, na sua visão, aqui é de uma forma literal, realmente, ou de uma forma simbólica, realmente não morre? Na verdade, eu deixei uma incógnita aqui, né? Isso, pessoas. De uma forma literal, eu não disse nem se morre ou se não morre, né? Não abraçou ainda. Eu ainda não abracei. Mas na sua visão? Eu deixei aqui um precedente aberto, né? Ele não quer entregar agora, não. A resposta final, não. Quer deixar... Quer dar uma
Você que está aí acompanhando, Fala o pessoal faz que tá no seguinte, chat aí. entra no chat aí e começa a deixar aí. Qual é a sua O opinião? que você acha? Morre ou não morre? Morre ou não morre, né, Cria uma pastor? enquete aí. Será que dá pra criar uma enquete aí pra nós? Morre ou não morre? Acho que dá pra criar, se for possível. A gente vai voltar essa enquete aí pra saber, morre ou não morre. Pastor, essa, né, que é uma pergunta aí tão polêmica, né, pros dias atuais, porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, não é verdade? É verdade, ninguém quer morrer, evangelista Anderson. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Mas aí nasce essa questão, quem tem promessa de Deus, morre ou não morre? Nós, como o senhor bem mencionou aí, o cantor Marquinho Gomes, outros, né, E outros mais. outros mais defendem, algumas canções expõem. Nós, muitas vezes, pregamos também e defendemos uma linha de pensamento, mas o que interessa para nós, de fato, é o que a Bíblia diz. Acredito que para nós ter essa resposta, nós vamos ter que, né, trabalhar aí em muitas coisas. A Bíblia diz, né, no livro de Hebreus, né, que ao homem está ordenado a morrer somente uma vez, né? Ou seja, está ordenado ao homem que morra uma vez. Hebreus 9, 27. E grandes personagens da Bíblia passaram por essa morte. Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Sansão. Bom, os personagens da Bíblia passaram por isso. E morreram. Eles, cheios de promessa, morreram. E aí, pastor? Como explicar isso de uma forma que as pessoas hoje consigam acessar? Josué 21:45 diz: de todas as promessas boas do Senhor feita à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Sim. Josué 21:45. Por quê? Porque Deus é fiel e justo para cumprir com as promessas a qual ele faz. Agora, a nossa mente se arremete a pensar: a promessa foi feita para o povo de Israel, mas nós não podemos afirmar que todos eles alcançaram essa promessa. Porque vai entrar um outro ponto importante. Primeiro, toda promessa feita por Deus vem acompanhada de uma direção. Gostaria que você que está acompanhando pegasse isso aí. Toda promessa de Deus vem acompanhada de uma direção. Nenhuma promessa dada por Deus, ela vem a ermo. Ela vem pautada a uma direção. Porque Deus não é inconsequente. Deus, ele tem seus princípios que são inegociáveis. E Deus não age nada, não faz nada e não age de qualquer maneira, né? Então, existe uma condição para que a promessa de Deus se cumpra. Então, quando Josué 21:45 está dizendo que de todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel, Deus cumpriu, cumpriu. Só que se nós olharmos para a Bíblia, no processo da peregrinação do deserto, muitos que receberam a promessa ficaram para trás. E morreram lá. Por causa da murmuração. Não seguiram aquilo que Deus delegou. Basta nós olharmos para Josué primeiro, né? Aqui eu já estou dando resposta para o evangelista Anderson já, né? Basta nós olharmos... Está criando já uma outra pergunta aqui também, pastor. Basta nós olharmos para Josué primeiro. Deus mostra para Josué a chamada. Além de mostrar a chamada para Josué, Deus está dizendo que ele vai conduzir o povo à terra prometida, contudo, porém, entretanto, todavia, dá a ele a condição. Você precisa meditar na minha lei de dia e de noite, para que o seu caminho seja caminhado de forma prudente. Aí o texto diz: e prudentemente te conduzirás. Por quê? A palavra de Deus é a nossa maior regra de fé. Então Deus está dizendo para ele, ó, fica com o que está na minha palavra. Medita na minha palavra dia e noite, siga os meus preceitos, me obedeça, e então você será bem sucedido. E foi isso que ele firmou a sua fé. Josué se firmou nisso para que ele, juntamente com Caleb, alcançasse a promessa. Entendi, ok. Então, a fidelidade ali
segundo o que o senhor está pondo aqui, a fidelidade da pessoa faz a pessoa alcançar, então, essa promessa, né? E não morrer, segundo o que o pastor está colocando aqui para nós, evangelista, antes da promessa. A Bíblia fala, né? Isso é o apóstolo Paulo dizendo, ele diz assim, ó, se nós não formos fiéis, evangelista Anderson, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Pastor, e aí? Se nós não formos fiel, Deus é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele fez uma promessa. Eu murmurei, eu lamuriei, Deus permanece fiel. Eu errei, mas o apóstolo Paulo está dizendo, não, Deus permanece fiel. O senhor usou o texto de Deuteronômio, de Números, dizendo que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu estou usando, né, fazendo um adendo aí com o 1 Timóteo, Paulo dizendo, olha, se formos infiel, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. E aí, pastor? Que sinuca, hein? Então, a grande verdade é que em todo o contexto da Bíblia Sagrada, nós vamos viabilizar Deus sempre sendo fiel para tudo aquilo que ele fala. Sim. Entendeu? Porque o Paulo foi bem claro dizendo, ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Então significa que se ele prometeu, a pessoa não morre. Não. Aí é outro 500. Aí entra a questão... é isso aí. Entra a questão do condicional. Entendeu? Porque Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Entendeu? Ele mantém a postura dele. A pergunta que não quer calar é esta. E eu permaneço fiel? Como é que está meu posicionamento? Como é que está minha postura? Deus permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Entendeu? Ele mantém. Agora, o posicionamento precisa partir de mim. Eu preciso estar posicionado para viver aquilo que Deus tem para mim. Agora, se eu não estou posicionado, eu posso morrer com promessa e tudo. Então, quem tem promessa de Deus pode morrer. Pode morrer. Primeiro quesito. Para a promessa se cumprir, ele andar nos parâmetros da palavra de Deus. Obedecer a Deus. Seguir os princípios bíblicos. Seguir a orientação dada por Deus para que a promessa se cumpra. Obediência, no Entendeu? caso. A obediência. Tem que seguir os padrões delegados por Deus. Outro detalhe importante. Deus jamais, e obviamente que o que eu vou falar aqui é tudo por direito nosso nessa terra. Isaías 1,19, né? Se quiseres, deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Condicional. Se quiser e der ouvido, comereis o melhor dessa terra. É só se a pessoa quiser. Se ela não quer, ela não vai desfrutar do melhor que essa terra pode produzir, pode propor para ela. Agora, se faz necessário entender, entre a promessa da vida eterna e uma promessa material, física, palpável, né? Deus sempre vai priorizar a promessa da vida eterna. Porque a promessa da vida eterna sempre estará acima, sempre vai se sobrepor a qualquer outra promessa. Porque um homem pode ter 1 milhão de promessas nessa terra. Mas a promessa da vida eterna é a maior promessa que um homem pode ter. Essa é a maior promessa que qualquer pessoa pode ter, que é a vida eterna. 1 João capítulo 2, verso de número 25. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Então, a promessa, ela está condicionada, a promessa se cumprir está condicionada, se eu estiver errado, o senhor me corrija, a fidelidade da pessoa. Uma vez que Deus prometeu e esta pessoa não for fiel, não tiver uma fidelidade, essa pessoa pode não viver aquilo que Deus prometeu, mas aí
Números fala que o Senhor não é homem para que minta. Se Deus prometeu algo para uma pessoa e está condicionada a fidelidade da pessoa para essa promessa se cumprir, então nós caímos em contradição. Se em Números fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, se aquela pessoa morreu e não foi fiel e morreu e não viveu aquela promessa, né? O senhor pode estar condicionado à fidelidade? Deus não tem culpa. Em nenhum momento Deus pode ser culpado e ser colocado contra a parede. Mas aí o senhor não acha sem interromper o senhor, que aí caiu por terra a palavra de Deus? Não. Porque em Números fala que Deus não é homem para que minta. Aí que está o mistério. Aí entra o que o pastor Elias falou concernente à fala de Paulo. Ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Ele permanece. Aí eu disse anteriormente. E eu? Ele permanece. E eu? Como está? Como eu estou, melhor dito? Como está o meu posicionamento diante dele? Quer ver um fator importante? Deus coloca Adão no jardim do Éden. Ao colocar Adão no jardim do Éden, vai dar para ele duas ocupações: lavrar e guardar o jardim. Ou seja, ele colocou Adão com responsabilidade nesse jardim. Ele precisa ser fiel a essa responsabilidade. Terceira coisa, Deus faz uma promessa para ele. Eu vou descer todo dia. Entre as 17 e as 18 horas, eu vou descer para a gente dialogar. Adão teve o privilégio que eu não tive e que ninguém tivera. Nenhum de nós tivemos. Foi conversar com Deus tete a tete, ter um dialogar com Deus tete a tete. Eram todos os dias esse dialogar, esse bate-papo, essa conversa de Adão para com Deus. Todo dia, e o texto diz a Bíblia, que Deus tinha um lugar específico no jardim para poder descer. O que Deus faz? Deus permanece fiel com a sua palavra. Eu prometi descer. Eu vou despojar da minha glória, vou descer no jardim do Éden para conversar com o homem que eu criei. Aí ele desce entre as 17 para as 18 horas, tá lá Deus. A princípio, Adão tá no encontro todos os dias. Mas quando ele falha com aquilo que Deus dissera para ele, de toda a árvore do jardim, coma, desfruta, toque. Mas a que está no centro do jardim, a que está no meio do jardim, dela não comereis. Não toque nela. Pois o dia que você tocar, olha o que Deus disse, você vai morrer. Vou usar uma outra linguagem aqui para nós. Ô Adão, você vai quebrar o nosso encontro. Aqui está uma fala que nós temos por hábito usar, chamada reciprocidade. Por várias vezes Deus disse isso ao povo de Israel. Deus disse para Israel, enquanto vocês estiverem comigo, eu estou com vocês. Mas o dia que vocês me deixar, eu também deixo vocês. Ou seja, toda promessa está condicionada ao meu posicionamento. Porque fiel é Deus. Ele não pode negar a si mesmo. Ele se mantém fiel. Porque em Deus não há erro. Deus nunca vai falhar. Deus não falha com o homem e nem falha com as suas promessas. Mas o homem está passivo a falhar com Deus. Aí, o que acontece com Adão? Tem um lugar do encontro. Deus desce no dia que ele pecou. No dia que ele errou, Deus está no mesmo lugar. A pergunta dele é essa. Adão, onde tu estás? Em outra linguagem, Deus está dizendo, eu continuo no mesmo lugar, desci no mesmo ambiente, desci no mesmo lugar, que a gente sempre vem se encontrando, mas você, rapaz, tá por onde? Já deu a hora da nossa conversa, do nosso diálogo. Tu tá por onde? Ele diz, eu tô nu. Mas quem te disseste que tu está nu? Olha a pergunta de Deus para ele. Mas Deus não é onisciente? Não é onipotente? Não é onipresente? Ele não tem esses atributos? Mas ele está fazendo questão de ouvir da boca de Adão, dizendo para Adão, Adão, quem foi que te disse que tu está nu? Porventura, comeste tu do fruto que eu disse para você não comer? Aí ele vai começar a fazer transferência de culpa. A mulher que tu me deste.
Aí a mulher ouve, não foi eu não tenho nada a ver com isso. Foi a serpente. A serpente me enganou. Entendeu? Aí começa as transferências de culpa. Só que observe, Deus prometeu descer todos os dias. Mesmo Adão em pecado, Deus desceu. Só tem um porém. Deus não pôde ter diálogo com Adão. Aquele momento do encontro não aconteceu como nos outros dias. Porque se tem uma coisa que quebra o relacionamento do homem para com Deus, é o pecado. E a promessa está condicionada à obediência. Quando eu não obedeço, eu mesmo vou perecer por mim mesmo. Eu estou assinando a minha própria sentença por não seguir os padrões delegados por Deus. Eu disse aqui que toda promessa vem acompanhada de uma direção. Mas toda promessa também vem acompanhada de responsabilidade. Pega isso. Toda promessa vem acompanhada de responsabilidade. Ou seja, Deus vai abrir uma cartilha para Israel e vai dizer para Israel, tá aí, Deuteronômio 28. Se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, não se desviando de nenhum deles, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Só que, como Deus começou, se tão somente deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, se tão somente se manter obediente aos mandamentos. Aí Deus ainda diz mais nos textos à frente, vocês estarão por cima e não por baixo. Mas qual a condição para estar por cima e não por baixo? Para estar como cabeça e não como cauda. Deus disse para eles a condição. A condição é obedecer os mandamentos. Pastor. Pastor, os nossos ouvintes aí que estão aqui participando conosco já formaram aí as suas respostas, as suas considerações. Alguns estão dizendo sim, morre sim. E as promessas seguem para as próximas gerações. A enquete está no ar. Você que está participando conosco, volta aí nessa enquete, porque é de grande relevo a sua participação para nós. Pastor, esse tema que nós estamos aqui propondo, uma conversa, um bate-papo, expor alguns textos da Bíblia, ele gera muita divergência hoje, porque como nós já falamos aqui, né, a promessa é o mel na boca da pessoa, né? Mas no estômago, no âmago, muitas vezes aí, a decorrência do tempo, as situações, né, que vão delongar antes da promessa, faz as pessoas, muitas vezes aí, perder a esperança. Deus é fiel, a promessa é fiel, quem tem promessa de Deus, se está, segundo o que o senhor está falando aqui, está defendendo, né, a posição que o senhor propõe, se estiver firme, vai viver a promessa. Mas a pergunta que se faz, pastor, Deus fez uma promessa para mim, eu não segui firme, eu não vou viver essa promessa, né, as colocações aqui que o senhor tem se colocado aqui muito bem. E aí? Essa promessa vai seguir adiante para a minha próxima geração? Não vai seguir? O que o senhor pensa assim? Eu sei que é um assunto que talvez não seja tão imbuído no tema. Não, está imbuído, sim. Mas, e aí? Passa para a próxima geração? Alguém disse aqui, morre e passa para a próxima geração. É uma pergunta. Meu pastor, nem toda promessa ela é geracional. Tem que se entender isso. A gente sabe que... Tem coisas que é para mim, para você. Tem promessa que é pessoal, é única. É só para aquela pessoa. É só para mim, é só para o evangelista Anderson. Entendeu? Então, nem todas as promessas, elas serão geracionais. Entendeu? Vamos entrar agora dentro desse parâmetro. Eu posso olhar para a Bíblia e usar a Bíblia como referência, porque a Bíblia é a nossa maior regra de fé, né? Podemos falar de Abraão, entendeu? Tem promessa que não se cumpriu na vida de Abraão, porque era uma promessa geracional, foi se cumprir em Moisés, ok? Agora, vamos usar um exemplo aqui. Vou usar o senhor como exemplo. O senhor veio de uma família pastoral,
uma família cristã, que vem caminhando, construindo uma história no Evangelho. Sim. Essa família tem uma promessa de Deus, né? Vamos supor que o senhor casou, recebeu várias promessas na vida ministerial, porém, essa promessa na sua vida ministerial não é uma promessa que está atrelada apenas ao senhor, mas é uma promessa que, para chegar no senhor, começou no seu avô. Entendi. Ou seja, é uma promessa geracional. Já começou lá atrás, passou pelo senhor, e o senhor vem galgando essa promessa. É semelhante a Jacó. Quer ver um fator importante na Bíblia? Jacó não precisava se preocupar com a primogenitura. Ele já nasceu com a bênção do avô. Ele já nasceu com a bênção abraâmica sobre a cabeça dele. Então ele não precisava acelerar o processo, porque por natureza Deus já tinha liberado uma palavra no momento que ele estava no ventre de Rebeca. Deus disse, tem duas nações. O menor, o maior vai servir o menor. Então já está liberada a palavra por Deus. Então ele não tem do que se preocupar e nem se desesperar. Mas, infelizmente, o que nós vamos ver na Bíblia é Jacó querendo acelerar o processo para que ele não fique desamparado. A ideia de ajudar Deus. Isso aí, falou tudo. É a ideia de querer ajudar Deus. E Deus não precisa de ser ajudado. Então, a realidade é que se tem uma promessa que começou lá no avô, é uma promessa geracional, que já alcançou o pastor Elias, aí os filhos do pastor Elias vão estar isentos dessa promessa? Não, porque o que começou no avô, deu continuidade com Elias, vai dar continuidade com os filhos. Porém, Deus vai fazer promessa ao pastor Elias, que é unicamente a ele. Ele buscando ao Senhor, mantendo firme em Deus, Deus fará que essa promessa que se cumpra. Porém, algumas que envolvem esse englobar geracional, essa promessa que for geracional, Elias pode morrer tranquilo, em paz. Porque o que não acontecer na vida dele, vai acontecer na vida dos filhos. Porque Deus é poderoso para fazer isso. Então, eu creio na promessa geracional, como também precisamos ter o discernimento, que a maior dificuldade é essa, né? Ter o discernimento de entender quando a promessa é geracional e quando a promessa é só individual. Somente a pessoa em si pode definir isso. Ou a não ser que ele tenha alguém à sua volta que vem acompanhando o processo do seu crescimento, acompanhando tudo que os profetas vêm falando, né? E nesse ato de acompanhar, ele vai definir, não, essa promessa aí vai se cumprir a um período de tempo assim, assim, assim. Ele não vai morrer enquanto essa promessa não se cumprir, porque ele vai seguir na fidelidade. Seguindo na fidelidade, ele vai viver essa promessa. Honrando a Deus, porque é impossível alguém honrar a Deus e Deus não honrar essa pessoa. Entendido. Né? Então, honrou a Deus, a promessa vai se cumprir. Deixou de honrar, não vai se cumprir. Vai morrer com a promessa e tudo. Só que aquela promessa que é geracional, pode morrer em paz. Descansa. Ela vai se cumprir, ponto. Ela vai se cumprir. Acabou. É isso aí. Fala, meu pastor. Pastor Eliel, então, segundo as palavras que o senhor nos disse aqui, temos dois tipos de promessas, né? A geracional e a individual, se posso falar dessa maneira. Pode sim. Na sua visão, a promessa geracional, ela está condicionada à fidelidade? Porque eu posso ter uma promessa geracional. Se eu for fiel ou não, porque ela é geracional, ela se cumpre. O que eu quero dizer é que a condição de ser fiel, ela só vale para quem recebeu a promessa que não é geracional, na sua visão? Não entendi, repete novamente. O exemplo, a promessa geracional, né? Ela não vai se cumprir em mim, ela vai se cumprir, né, nos meus filhos, nos meus netos. Sendo eu fiel ou não, ela se cumprirá, porque é uma promessa
geracional. Então, a fidelidade, ela só está condicionada. Um exemplo, né? Eu não fui fiel. Individuais, no caso, nas né? promessas individuais, na geracional, eu sendo fiel ou não, Vai porque cumprir. ela é uma promessa geracional, ela vai se cumprir. Não. O que acontece? Quando alguém inicia um legado, ele constrói um legado, esse legado é passado de um para outro. Cabe quem recebeu o legado manter esse legado. Ok? Afinal de contas, é uma história construída. Então, a pessoa precisa manter o legado daquela pessoa. Qual é a realidade? O menino tem a promessa geracional, mas cabe ele manter de pé essa promessa ou abortar essa promessa. Porque tem um ditado que diz, filho de peixe, peixinho é, né? É. Mas não é bem assim. Nem sempre é assim. Só que se tem uma palavra liberada pela boca de Deus, uma promessa feita por Deus, deveria ser assim. Porém, Deus não coloca a faca no pescoço de ninguém para dizer, você tem que seguir isso aqui. Tem que ser espontâneo, pastor. Entendeu? Tem que ser de livre e Isso. espontânea vontade. De livre, espontânea vontade. Porque é que eu vi há pouco tempo acontecer, né? O avô veio, depois o filho veio, tal, continuou com o ministério, tal, e daqui a pouco o pai morreu, os netos é para assumir. E de repente os netos disseram, eu não quero nada disso, vamos pegar e vender tudo. Vamos pegar e vender tudo isso aí, a gente não quer nada disso não, isso é problema pra gente. Você imagina Deus com a promessa geracional sobre a vida desta família, uma promessa vasta, um legado que foi construído ali de repente. Alguém que está dizendo, eu não quero, acabou. É obviamente que tudo na vida tem um preço. Semente que se planta também se colhe. Sim. Né? Então, qual é a realidade? Se a pessoa não quer, Deus não vai enfiar uma faca no pescoço. Destrói todo o legado, acaba com o legado, esquece tal promessa, entendeu? E essa promessa não vai acontecer. Porque é a escolha particular da pessoa. Agora, se a pessoa decide não, eu vou manter o legado do meu pai, eu vou manter o legado da minha família, eu vou manter o legado desse ministério, porque possivelmente a pessoa não tenha nenhum ciclo familiar, pode acontecer também, promessa geracional assim, não tem um ciclo familiar, mas Deus pode fazer, porque Deus é Deus que não está pautado às regras humanas. Deus quebra protótipo, Deus quebra regra, só não quebra princípios, né? Sim. Princípio Deus não quebra, mas regra Deus quebra. Sim. Então, se tem alguém que está debaixo da fidelidade, quem está ali de frente pode até morrer, mas a promessa que Deus estabeleceu para aquele ambiente, não importa quem vai dar continuidade. Se deu continuidade debaixo da fidelidade com Deus, todas as promessas feitas hão de se cumprir. Entendeu? Pastor, segundo João 10:10, se o senhor quiser até abrir o texto aí, né, Jesus promete uma vida abundante. Né, João 10:10. Como lidar, a gente está falando de promessa, de vida, de cumprimento de promessa, como lidar com a morte de alguém que tinha uma fé muito forte, que orava, né, que buscava o cumprimento de uma promessa, né, que ele cria que tinha uma promessa de cura, uma promessa de vida abundante, e de repente ele morre. Como lidar com isso? Segundo João 10:10, o senhor sabe o texto, de cor salteado. Então, Jesus promete uma vida abundante ali, né? Jesus promete vida, e vida em abundância. Aí a pessoa pega aquilo e fala, é uma promessa que eu tenho aqui, ó, de vida e vida em abundância. A pessoa morre. Ou algum ente querido dele que ele via que tinha uma prática de fé, que era um fiel a Deus, né? Cheio de força, vai lá e de vitalidade, de tempo, morre. E aí? Como explicar isso, pastor?
Meu pastor, o primeiro passo é entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É o que eu disse anteriormente. Entre qualquer promessa física, qualquer promessa material, o que vai prevalecer é a promessa da salvação, a promessa de vida eterna. Porque foi para isso que nós fomos projetados por Cristo, né? Fomos salvos. Para sermos salvos em Cristo Jesus. Então, independente de qualquer circunstância, se essa promessa não cumpriu nesta pessoa, vai se cumprir na vida de alguém da família dela. Agora, nós antes de entrar no ar, nós falamos sobre, o senhor falou, na verdade, sobre contexto, né? Sim. Só usou questão de contexto. E eu dei até a segurada em Hebreus 10, 23, que eu ia citar, mas eu segurei. Por quê? Porque, na verdade, o contexto de Hebreus 10, 23, eu não quis falar aquela hora, mas vou soltar aqui agora. O contexto de Hebreus 10, 23 é justamente um contexto espiritual e não material. Retenhamos firme a confissão da vossa esperança. Quem confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, qual o conselho de Hebreus ali? Retenhamos firme a confissão da vossa esperança. A nossa esperança é a volta de Cristo. A nossa esperança é morar com Cristo, né? A nossa esperança é a volta de Jesus. Então, retenhamos firme a confissão da vossa esperança, porque é fiel que prometeu. E ele prometeu buscar a sua igreja, né? Como ele prometeu buscar a sua igreja, Hebreus 10, 23, essa é a maior promessa. A promessa de buscar a sua igreja, a promessa de salvação e de vida eterna. Então, essa pessoa que morreu, recebendo a promessa de vida abundante, ela teve vida abundante. E não somente isso, ela teve vida abundante em vida. Talvez a vida abundância que as pessoas estavam esperando era uma vida abundante em finanças, em riquezas, bens materiais. Não em anos de vida, no caso. Não em anos de vida. Não em saúde, no caso. Não, é. Mas o tempo que ela viveu foi um momento de vida abundante que ela teve. Só que a vida, para nós que somos salvos, não termina quando morrermos. A vida para nós continua. Por quê? Essa ideia de vida abundante, ela é permanente com Cristo. Porque se Deus nos prometeu vida eterna, na eternidade teremos essa abundância de vida. Ok. Pastor, como diferenciar essa promessa aí condicional e a incondicional? Tem como a gente fazer esse diferencial? Ó, tem promessas que tem condições, né? São fidelidade. Promessas que não existem condições. Como que a gente faz para fazer esse diferencial? Só que escuta só, nós estamos pautando muita promessa na ideia de fidelidade, obediência a Deus. Sim. Tem gente que é fiel a Deus, mas até hoje a promessa não se cumpriu. E agora, evangelista Anderson? E agora? A pessoa busca a Deus, leva uma vida de lealdade, obediência à palavra do Senhor, segue todos os princípios bíblicos. Está cheio de promessa, mas a promessa não se cumpre. E agora? Tem saída nisso aí? Tem. Aonde está a saída? Queremos saber. Tá curioso para saber? Tô curioso. Vamos lá. O camarada, ele tem fidelidade, obediência, é um camarada fiel a Deus, bom ofertante, dizimista da casa do Senhor, entendeu? Segue todos os preceitos bíblicos. Porém, lá vai, acomodado, preguiçoso, irresponsável. Então a condição da promessa não está apenas no quesito da obediência e fidelidade. Pautamos muito isso. Mas essa ideia de condicional é muito além. É o que o rapaz falou para mim assim: Deus me fez a promessa que vai me levar pelos países da Europa. E eu não vou nem precisar de passaporte. Eu disse: vai vendo que você vai. Você já está lá. Não, e nem minha passagem eu vou pagar, porque ele vai me transportar para dentro do avião. Nossa, ser transladado que nem Felipe. Transladado, né? Isso é uma pessoa inconsequente. Por quê? Fazer a promessa
é com Deus. Mas me posicionar para viver essa promessa é comigo. Aí tá voltando novamente ao início lá, pastor, que é uma questão Sim. de posicionamento. O senhor tá voltando novamente Sim. defendendo Sim, exatamente. a mesma Por quê? tese e a mesma exposição. Por quê? A pessoa vai morrer reclamando que a promessa não cumpriu e muitos tentam culpar a Deus quando Deus não tem nada a ver. A verdade é que a culpa está na pessoa. Peraí, eu tenho a promessa de Deus de ir pregar na Europa, de ir à África, aos países do continente africano, sei lá, de qualquer outro país aí. Tem a promessa? Eu vou me organizar. Eu vou me preparar. Porque não é suficiente Deus dizer para mim, eu vou te dar um carro, meu servo. Mas eu não tenho carteira de habilitação. Mas hoje, pastor, tá cheio de cristão que dirige sem carteira. Entendeu? Aí eu Só pergunto, Deus. tá correto? Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Tá fora Mas aí dos Deus padrões. pode dar o carro. Deus pode dar. Hoje é mais difícil Mas- porque acho que nem o banco quer financiar Ela não vai mais, né? usufruir. Só se ele comprar de... Usufruir, né? Mas Deus pode dar. Deus Por pode exemplo, dar. da carteira de habilitação que o senhor está falando. É o que eu tô dizendo. A preparação é unicamente da pessoa. Entendeu? Quando Deus disse para uma pessoa conhecida minha que iria realizar o sonho dela Sim. de se tornar médico, ela disse, pastor, Deus falou que vai realizar meu sonho, mas minha família não tem condições. Minha mãe recebe um salário mínimo. Meu pai, coitado, mesma coisa. Como eu vou conseguir pagar uma faculdade de medicina? Aí eu disse a ela, primeiro, se preparar é com você. Segundo, andar na fidelidade com Deus e pautar a sua vida confiada nele é um fator importantíssimo. Porque Deus não depende de condições favoráveis para fazer nada. Deus não quer saber se eu tenho condições financeiras. Ele quer a minha obediência e a minha fidelidade. Se eu tenho condições financeiras para alguma promessa se cumprir ou não, ele não quer saber disso. Ele quer saber o que eu estou disposto a fazer para poder viver essa promessa. Entendeu? Colocar a condição nisso. O possível é para nós. O impossível é para Deus. O possível é para Deus. Ai, que benção. Pastor Eliel. Aos Hebreus, o senhor citou aos Hebreus 10. Agora eu vou citar os Hebreus 11. Galeria dos Heróis da Fé. Ó. Aos Hebreus 11, vai falar dos heróis da fé, né, no seu contexto. Tem duas visões, né, nesse versículo, que é o versículo de número 13. Eu tô com ele né? aberto aqui. Isso. Eu já vi que tem dois posicionamentos, de um lado, um defende outra coisa, mas eu queria saber na opinião do senhor. Olha o que diz aos Hebreus 11, 13. Todos estes, né? Aí nós temos que ver o contexto, que Os está heróis falando da ali fé. de Abraão, está falando de Sara, dos heróis da fé. Todos estes morreram na fé. Na minha tradução tá assim. É isso mesmo. Vírgula, sem terem recebido as promessas. Ponto e vírgula. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrino na terra. Qual que é a sua visão em relação a este versículo aqui de aos Hebreus 11, 13? Eu vou um pouco mais além aí. O senhor leu o 13. 13. Eu vou no 29. 29 também, que 39, exato, quer dizer, né? 39. Deixa eu ver aqui. 39. E 39, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem
aperfeiçoados. Acontece alguns fatores importantes na Bíblia. A Bíblia é tomada de incógnita, né? Sim. E a gente precisa ter muito, muito cuidado para poder interpretá-la e entendê-la. Acontece alguns fatores interessantes. Nós temos aqui Jacó, Abraão, Elias, Enoque, Sansão, Isaac e muitos outros aqui. Sim. Deus falou para Manoá. Sua esposa vai gerar. Ficou meio assim, pá. Por fim, resumindo a fala. Gerou. Quem ela teve? Sansão. O que Deus disse a respeito de Sansão? Deus disse a respeito de Sansão o seguinte: esse será libertador, esse cara, ele vai ser diferenciado, esse camarada, ele não pode passar navalha, tocar em coisa, aquela coisa que a gente já sabe. Certo. Né? Ele precisa carregar consigo os 3 preceitos principais da lei do nazireado. Ou seja, Sansão nasceu debaixo de um propósito divino, debaixo de uma promessa divina, feita aos pais. A promessa se cumpre quando ele nasce, mas não é só isso. Esse homem é o cara que vai livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Esse era o propósito específico. Mas era somente isso? Hipótese nenhuma. Ele deveria permanecer vivo. Mas quem cavou a sua própria sepultura? Sansão. A promessa até começou quando ele nasceu. Tudo começou a fluir bem. Mas aonde está o problema? Porque tem gente que começa bem. O problema é que você olha assim e diz: esse cara não pode ir mais longe? Por que não vai mais longe? Porque o embaraço não deixa o cara ir mais longe. Mas esse cara é cheio de promessa. Sim, é cheio de promessa. Olha a chamada forte que Deus tem na vida dele. Verdade. Por que não decola? Por que não vai mais longe? Porque o embaraço não deixa. O primeiro erro de Sansão foi descer a Timná e deitar com a prostituta. Lá se apaixona e diz: pai, me apaixonei. Quem é a mulher? Filisteia. Filho, não tem na sua terra uma pessoa que você possa se apaixonar? Justamente tem que ser alguém de outra linhagem? Ah, pai, mas ela me agradou aos olhos. Agradou? O erro de Sansão está comprometendo todo o propósito atrelado por Deus à vida dele. O erro dele está comprometendo todo o propósito atrelado por Deus na vida dele. Por quê? Não adianta Deus ter comigo uma chamada muito grande, uma promessa extraordinária, mas eu comprometer tudo aquilo que Deus falou para mim. Entendi. Na prostituição, no adultério, na lascívia, na mentira, e por aí vai. Se eu comprometo, depois eu não tenho direito de cobrar de Deus. Só que para alguns, Deus abre o precedente da oportunidade para poder reajustar, recomeçar e viver aquilo que Deus tem para ele. Mas para outros é semelhante a Sansão. Morre sem ver aquilo que precisava ver. Sem viver o que Deus preparou para ele. E assim foi muitos deles. Só que o mais importante disso tudo, eles podem não ter alcançado a promessa física, mas a promessa espiritual estava sobre eles, que é o fator mais importante. Ok. Então, pastor, eles alcançaram a promessa de forma espiritual, né? O senhor concorda com o que o apóstolo Paulo ali está dizendo. Pastor, para nós já irmos concluindo, porque infelizmente o nosso horário é muito pouco, pastor. Não dá para a gente adentrar. Assunto, não dá para... Rende muito assunto. Então quem tem a promessa de Deus, pastor, no caso, morre, né? Morre. Sim, com certeza. Morre sim, a gente tem consciência disso. Tem que passar pela morte, né? Como diz Hebreus,
O homem está ordenado a passar uma vez só pela morte. Mas Depois segue-se o juízo. segue-se o juízo e crê-se, né, na vida eterna. É o que a Bíblia diz. Então, segundo as considerações do Senhor, finais, o homem, a mulher que tem promessa de Deus, morre sim, por inúmeras situações, e são consequências, né, pastor? Da colheita, né? Galatas diz, ninguém é obrigado a plantar, né? Ou bem melhor, Galatas diz, irmãos, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, esse mesmo vai colher. Então, essa ideia de que eu tenho promessa de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai me livrar, Deus vai me guardar, Deus vai... Conversa fiada. É uma conversa fiada, pastor. Conversa fiada. Não adianta dizer que eu posso pecar, posso fazer, posso acontecer, posso ir para o mundo, posso desviar, porque a promessa de Deus está de pé na minha vida. Mentira! Você salva. E a promessa da salvação, pastor? Também a pessoa dá uma volta aí no mundo. Esses acham que são predestinados, né? Predestinado. Anda no mundo, posso fazer o que eu bagunça. quiser. No último minuto ele acha que ele vai ter oportunidade. Pastor, vai ter oportunidade? Rapaz, Deus não é fast food não, tá? E aqui, agora eu preciso, pá! Não, não é assim não. A grande verdade é que as pessoas estão banalizando o evangelho e levando o evangelho de qualquer maneira. Sim. O evangelho é para ser levado com seriedade e responsabilidade. A vida com Deus tem que ser uma vida de comprometimento com Ele. Quem não tem compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com Ele. Eu disse anteriormente aqui aos senhores, o próprio Deus disse para o povo de Israel, né? 2 Crônicas, capítulo 12, se não me falha a memória. Se vocês me deixaram, Entendeu? eu vos abandonarei. Enquanto você estiver comigo, eu estou com vocês. Mas a hora que vocês me deixar, eu também deixarei a vós. Então, é necessário que a pessoa tenha um comprometimento com Deus. Né? Achar que vai fazer do que bem entende da sua vida e que Deus é obrigado a cumprir uma promessa, que Deus é obrigado a mantê-lo vivo, que Deus é obrigado a fazer isso ou aquilo ou acolá. Nada disso. Deus requer de nós santidade, fidelidade, obediência. Deus requer de nós que honramos a Ele de fato e de verdade. Eu quero encerrar a minha fala dizendo para os irmãos, independente de quaisquer coisa, quem tem promessa de Deus morre. Morre sim. Esse jargão que foi criado aí no meio dos pregadores, muitos pregadores pregando que uma vez que você tem promessa, você pode ir para as drogas, você pode tomar 50 tiros que você não vai morrer, porque a promessa é maior. Quando chega a acontecer um fato de o camarada tomar muito tiro e ele continuar permanecendo vivo, é Deus dando a ele a oportunidade de vida. É oportunidade. E eu vou aproveitar para dizer o seguinte, é semelhante ao que Deus fez com Sansão. Porque Sansão está colocando fogo na seara do Filisteu e está achando que está tudo bem com Deus. Ele não está entendendo que Deus está dando para ele uma oportunidade para ele se acertar, para ele tomar uma posição na vida. Aí o cara acha, eu tenho fogo. Porque tem gente que acha, eu ainda tenho fogo, Deus ainda me usa, eu tô cheio de Deus. E acha que vai ser salvo porque ainda está fazendo alguma coisinha. Nada disso. Sansão foi brincando, colocou fogo na seara dos filisteus, arrancou o portão de Gaza, que, segundo os estudiosos, diz que tinha aproximadamente 6 toneladas, carregou nas costas o portão de Gaza. E ele está dizendo, nossa, eu carreguei o portão de Gaza nas costas. Tem então, força. E Deus ainda está comigo, o Espírito Santo está comigo ainda. Entendeu? Só que vai chegar um momento que ele vai pensar que o Espírito Santo está com ele e não está. É assim a vida de muitas pessoas. Não é do jeito que as pessoas estão pensando, que a gente pensa, que a gente acha. Não é. Tem que ser debaixo da fidelidade, da verdade e responsabilidade e comprometimento com Deus. Assim a promessa se cumprirá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que benção, pastor Eliel. É o nosso bate-papo aqui, esclarecendo muitas coisas. Porque tem pessoas que têm muitas dúvidas ainda nesse sentido. Que Deus abençoe a vida do pastor. Pastor Eliel, rapidamente, deixa aí os seus contatos
né? Faz suas considerações finais. Pastor Eliel é pastor, reside, tá aqui hoje em São Paulo, mas reside no Rio de Janeiro, é isso mesmo, pastor? Deixa seu telefone de contato, é pregador da palavra do Senhor, né? Esteve conosco uns tempos atrás pregando, ontem esteve conosco cultuando, mas já trouxe muita palavra boa de Deus para nós aqui. Deixa seu telefone de contato, suas mídias sociais, Instagram, se tiver, YouTube, para quem está nos acompanhando nesta noite. Bom, pessoal, foi uma honra estar nesse podcast. Obrigado, pastor Elias. Obrigado, evangelista Andes. Honra nossa. Uma satisfação muito grande, tá bom? Eu sou conhecido como Eliel Lopes, né? Pastor Eliel Lopes. Você pode me achar no YouTube como Pastor Eliel Lopes. Colocou no YouTube Pastor Eliel Lopes, você me acha no YouTube. No Instagram você me acha como Eliel Lopes Oficial, @Eliel Lopes Oficial, tá bom? No Instagram você me acha como @Eliel Lopes Oficial. Meu código é 21, né? Meu número de telefone, o código é 21, porque somos do Rio de Janeiro, carioca da gema, gente. Biscoito ou bolacha? Ele sempre brinca, gente. Ele sempre brinca quando vai, né? Sempre tem essa... Como eu sou carioca, biscoito. Deixa eu falar biscoito, por favor, viu? Porque eu sou carioca da gema. Então, gente, 21 9198 7044. Esse é o meu número pessoal, meu WhatsApp, tá bom? Tanto para ligação, tanto para WhatsApp, é meu número pessoal. 219 9198 7044. 219 9198 7044. Obrigado, gente. Maravilha. Concluímos aqui também a enquete, né, que nós abrimos aqui pelo YouTube. Foi muito bom. E o pessoal voltou aqui. 88% dos nossos amigos que tiveram conosco aqui, eles confirmaram, sim, quem tem promessa de Deus morre. Uau. Concordaram aí com o senhor, pastor, né? Concordaram aí com o posicionamento. 11% discordaram, disseram não. Quem tem promessa de Deus não morre. E 1%, né, dos amigos que estiveram aqui ficaram entre ali o meio termo, não conseguiram responder essa questão. É isso aí, que Deus em Cristo continue nos abençoando, que Deus continue honrando aí também os nossos amigos. Envie aí para os seus amigos, né? E você será aí um missionário também desse trabalho tão abençoado para a glória de Deus. Deus em Cristo vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.